Hoje você vai conhecer o segredo do sucesso que transformou Sobral, terra dos irmãos Cid e Ciro Gomes, na melhor educação do Brasil. A cidade que virou modelo nacional de gestão com a melhor nota do IDEB e conquistou recentemente 38 premiações do Escola Nota 10, do Programa de Aprendizagem da Idade Certa, do Governo do Ceará, frauda as avaliações externas da Prova Brasil e da SPAES. E quando chegava na época das provas externas, eles nos colocavam no lugar de outros alunos que tinham rendimento baixo, bem baixo mesmo, para que a nota da sala deles e não da minha melhorasse. Na escola da prefeitura, no município, funciona assim, com melhor nota, né? Melhor na porcentagem geral da escola, mais verbas eles recebem. Então isso tudo eu me sinto totalmente usado e explorado, né? Ciro Gomes promete replicar o modelo de sucesso da educação de Sobral e o tem como plataforma de sua campanha presidencial. 77 das 100 melhores escolas básicas do Brasil são no meu estado, no Ceará. E nós recebemos o dado desse IDEB 2017. Vocês sabem o que aconteceram? Agora o Ceará, veja que orgulho para nós cearenses. Das 100 melhores escolas públicas do país, 82 são do estado do Ceará, gente. Isso é para comemorar, né? Isso mostra os avanços, isso mostra que nós estamos no caminho certo no Ceará. Você vai acompanhar nos próximos dias uma série de reportagens com depoimentos de alunos, pais e ex-professores que vão revelar como a cidade de Sobral, no interior do Ceará, se tornou a maior fraude da educação do Brasil. A direção da escola usa os alunos de bom desempenho para fazer prova no lugar dos colegas. Isso acontece. E isso acontece todos os anos. Com o consentimento da direção. Com o consentimento da direção. Em todas as escolas em que eu trabalhei, existia esse processo. Desde que série, os professores já te aliciam para preencher prova no lugar dos teus colegas de baixo rendimento? No quinto, desde o quinto. Eu da terceira. Quem era a professora que ajudou ele a escrever a prova, para preencher a prova? Aí a Adriane. Era professora de quê? Português. Ele fechou as duas aí. Ele fechou as duas provas 10 com a ajuda da professora. No Emílio Sendim, Caíque e em outras escolas, as crianças recebem o gabarito da prova antes de entrar em sala. Como dado uma informação muito importante atual, que é o desempenho da educação do Estado do Ceará. E esse desempenho da educação do Estado, a educação ela é fundamental não só para a questão do bem, da moral, de fortalecer o povo, como também é fundamental como uma das matrizes, um dos alimentos, um combustíveis do crescimento econômico. Quer dizer, a partir do desenvolvimento tecnológico, aqui o crescimento econômico pode surgir. Bom, eu gostaria de perguntar ao senhor qual foi o papel de Ciro Gomes, não só da sua estrutura política no Estado do Ceará, nesse desenvolvimento, porque a gente sabe que foi a partir de Sobral. Sobral reflete isso de maneira muito... Não sei se todo mundo sabe, Sobral é a minha cidade. Sobral é a cidade onde fui criado. E quando começou a carreira política lá. Né? Enfim, então, qual foi o segredo, o que foi feito de maneira objetiva e se isso é replicável no restante do país? É absolutamente replicável e no Brasil é mais replicável e com a expectativa de prazos mais curtos para colher resultados, porque vamos lembrar, Sobral é uma cidade do semiárido do Ceará, um dos estados mais pobres do Brasil. E a proeza de termos hoje 77 das 100 melhores escolas de ensino básico do Brasil demonstra que é possível fazer. Teve prova que eles já sabiam quais eram as questões. Todo mundo já sabia as respostas. Que foi que passou as questões e orientou eles? Os professores. Como é que vocês entendem a resposta que a professora dá? Ela usa, tipo o cabelo era a letra C, o anel ela era a letra A, o dedo era a letra D, a boca era a letra B. Quem fazia a resposta, a avaliadora ou a professora da escola? A professora. De que? O nome? Era Daiane. Você vai conhecer a história de um adolescente que perdeu a oportunidade de estudar numa das melhores escolas particulares de Sobral, porque era usado para substituir colegas de baixo rendimento nas provas externas. Isso foi umas 4 vezes que eram as provas semestrais, são 2 provas por ano, aí foram nesses 2 anos. Aí eu fiz as 3 provas, 2 no 7º e 1 no 8º. Quando eles chamaram para fazer a segunda, eu não quis mais, não aceitei. E quando eu contestei, eles disseram que iam tirar pontos meu. Aí eu percebi que eles obrigavam a gente por uma coisa que a gente não tinha obrigação de fazer, atrapalhavam o meu estudo. Teve uma prova, né, pra ir com o Luciano Feijão, né, tipo essas coisas, e a direção do colégio não deixou ele fazer essa prova porque não queria perder um aluno bom, porque se tirasse ele e outros, como era que ia render? E isso tem algumas premissas. Parte delas é de natureza política, quer dizer, qual é a emergência, qual é o nível de intensidade, de prioridade que o teu ajuntamento político dá a este assunto. Hoje no Brasil temos uma tragédia. O povo brasileiro tem tantas e tão graves emergências que não está entre as 8 primeiras a questão da educação. É a emergência da violência, a emergência da saúde, a emergência do desemprego, a emergência da corrupção, a emergência da falta de moradia, enfim, é a emergência do transporte, a emergência da falta de saneamento básico, e você vai indo, no limite, a educação vai surgir lá no fim das emergências populares. E evidentemente que o político tem, o que não é demagogo, ele tem que ajudar o povo a entender isso que está na premissa da sua pergunta. Se a gente tiver R$1, sacrifica tudo mais e bota na educação. Isso é uma convicção que nós temos, nossa estrutura partidária, nossa estrutura, nossos coletivos, porque isso é muita gente, né? Muita gente política, muita gente técnica, muita gente. Então nós temos essa convicção. Quando eu fui governador, eu fiz uma profunda reforma na estrutura educacional do Estado do Ceará. Resolvi, por exemplo, pagar aos professores do Estado acima do salário da iniciativa privada, das melhores escolas dos ricos. E começamos a criar uma série de emulações para isso. Evidentemente que este fenômeno é mais recente. Nós deveríamos pôr em mais relevo a liderança do Cid Gomes, que acabou sendo ministro da Educação, porque o Cid é que entendeu o passo adiante. O diretor ou a diretora não consegue.
porque não quer perder aquele aluno, porque aquele aluno é um aluno de referência e que pode fazer outros que não são referência serem. Nós conversamos com alunos do ensino fundamental das escolas Emílio Sendim e José da Mata. E agora você vai entender por que o ensino médio está chegando ao fundo do poço no Brasil. Aí eles pediam pro pessoal da manhã ir pra tarde fazer, dizendo que ia dar ponto, prometendo bicicleta, prometia tablet. E você já recebeu peça da professora? Já. Conta pra mim como é que foi. Era a diretora, no José da Mata. Elas pegavam, elas deixavam uma brechinha aberta, aí pegava, pedia pra eu virar a prova, aí ela lia a questão, aí falava a resposta pra mim, eu marcava e pedia pra eu ir passando pros outros. A fiscal avaliadora não via? Não, porque a coordenadora pedia pros outros ficar distraindo enquanto ela me falava as coisas. Quem era que orientava vocês a ficarem trocando de prova? A professora, ela tava com um papelzinho pequeno e a gente botava aqui debaixo da perna. Aí quando a avaliadora se viava, a gente anotava, tipo, a questão é B, a D, essas coisas, a gente anotava, aí dava pra ela passar a pessoa de tarde. Na próxima reportagem da série Educação do Mal, você vai ouvir relatos de maus tratos e bullying contra crianças e vai descobrir também como e quem ensina crianças do ensino fundamental a preencher as avaliações externas da SPAES e do SAEB no lugar dos colegas de baixo rendimento escolar. Como é que eles querem que Sobral mude, sendo que a corrupção começa já nos colégios, eles ensinam essas coisas pra gente? Não tem como. Fato ou fake? Se você ainda tem alguma dúvida, nós vamos mostrar agora mais depoimentos sobre as declarações que destacam Sobral como a melhor educação do Brasil. A vaidade e a ganância pelo poder não perdoa nem as crianças especiais. Além de forjar laudos médicos, elas são substituídas por alunos que fecham provas nas avaliações externas do INEP. Uma menina e um menino especial, aí eu ajudava eles dois. Às vezes, quando dava, eu trocava minha prova com eles. Aí fazia a deles, aí depois ela me dava a minha e eu fazia e continuava a minha. Eles simulavam as notas, só podia ser. Porque como ele não faz uma prova, ele não sabe ler o próprio nome. O próprio nome ele não sabe ler. Ele tem um laudo de autismo, doutor Emanuel deu. Desde 2014 que eu tenho, em 2016 já tirei outro laudo. Na escola Antônio Custódio de Azevedo, agressões verbais e físicas já prejudicaram dezenas de crianças do ensino fundamental. O que você via mais acontecendo dentro de sala com os alunos que tinham baixo desempenho? Agressões verbais, tipo, eles chamavam os alunos de burro, de idiotas. Os professores? Os professores, na sala. E depois de ouvir essas palavras tão duras, qual era o comportamento das crianças? Elas ficavam constrangidas com aquilo, né? Ficavam tristes ali no canto, chegavam umas até chorar. Começou a mudar o comportamento dela dentro de casa. Ela não queria ir pro colégio, começava a chorar. Depois eu comecei a conversar com ela e ela começou a revelar que a professora agredia ela, né? Pegava, tacava a cara dela na cadeira, na mesinha, puxava a orelha dela, chamava ela de burra, dizia que ela era muito burra, que ela não ia aprender. Aí ela ficou com aquilo. Ela colocou na cabeça que ela era burra e que ela não queria aprender a ler. Tu acha que tu tem futuro? Aí a pouquinho tá. Nem duvido. Tu começava a olhar pra mim. Aí ela disse assim, tu tem futuro de ser uma dançarina de cabaré ou coisa assim. Como é que tu consegue tirar assim nota boa? Se tu é feia e burra. A tua professora disse isso? Como é o nome dela? Silvia. Silvia de quê? Eu não sei. Professora de quê? Português. Se você pensa que a organização criminosa que frauda as avaliações externas atua somente em Sobral, se enganou. O esquema criminoso se espalhou desde 2007 por todo o estado do Ceará. Secretários de educação, diretores de escolas e professores, além de servidores públicos, estão por trás da maior fraude da educação do Brasil. Mas o CID completou o ciclo da agenda convencional. Então, recuperou toda a rede física, melhorou o salário, fez capacitação, acabou com demagogia corporativista em escolha de diretor, etc. E isso melhorou bastante, mas não resolveu a qualidade. Sobral, Coreaú e Itapajé são exemplos do abuso sofrido por crianças e adolescentes para maquiar o resultado do Índice de Avaliação da Educação do Ceará e usar o resultado para benefício político. Nós estamos mostrando para o Brasil inteiro que é possível sim, com política séria, continuada, meritocrática, o grande caminho para construir uma sociedade melhor, uma sociedade justa, com oportunidade. Não tem outro caminho a não ser investindo na educação do nosso povo, dos nossos jovens e das nossas crianças. Em maio passado, o governo do Ceará afastou o delegado André Firmino de Itapajé, depois que ele e sua equipe desencadearam a Operação Educação do Mal. O inquérito policial investigava denúncias de manipulação de notas nas escolas. O secretário de Educação de Itapajé e outros 3 servidores foram indiciados. Os servidores são acusados de entrar no Sistema Integrado de Educação e adulterar as notas de centenas de crianças e adolescentes do ensino fundamental. Todos os ouvidos dizem, doutor, abrange mais escolas, porque essa determinação de não ser aprovado ninguém foi dada em reunião com todos os diretores das escolas do município. Já em Coreaú, 300 laudos médicos atestam crianças com problemas mentais. Há suspeitas de que pelo menos 50% desses laudos sejam falsos. O caso já está sendo levado ao Ministério Público. Alguém da escola me procurou avisando que a criança ia ser levada para fazer um exame médico? Não procuraram. Não me procuraram de jeito nenhum. Eu descobri depois que ele trocou de colégio. Eu não sabia desse laudo do menino. Os coleguinhas dele descobriram, né? Aí começaram a chamar o menino de doido. Aí o menino chegava em casa chorando, dizendo que os coleguinhas chamavam ele de doido, não aguentava mais. Eu peguei e fui atrás, né, da psicóloga. Aí ela pegou, conversou com a criança e tudo, aí deu, dizendo que a criança é normal.
Segundo sua professora, o comportamento dele não tem nenhuma alteração e ele convive socialmente perfeitamente com todos os coleguinhas de sala. O secretário municipal de Educação de Coreaú não quis falar sobre o assunto, mas ele adiantou que as crianças de baixo desempenho escolar eram criminosamente laudadas com o objetivo de maquiar o resultado das avaliações externas. Numa conversa de aplicativo, o ex-diretor da escola Vilebaldo Aguiar, em Coreaú, afirma que não vai permitir a reprovação de 121 alunos da escola e é rebatido pelos colegas professores. Para mim é tudo uma farsa. Só tem um título que é como se fosse um livro de capa bonita e por dentro fosse horroroso. E aí nós percebemos que a grande disfuncionalidade, falando ainda em escola básica, era a evasão escolar provocada pela repetência e pela disfuncionalidade de idade séria. E aí nós começamos então a fazer um programa que o CID criou chamado Alfabetização na Idade Certa. E atingimos o coração da evasão. A partir daí foi possível a gente fazer um acompanhamento individual, aluno por aluno, 100% no negócio de amostragem, todos são acompanhados. Há um material didático que é hoje adaptado a essa dinâmica, há todo um aparato de gestão que foi no primeiro momento tentativa aí, hoje está manualizado e um coletivo de diretor, as melhores práticas são partilhadas imediatamente, envolvemos os pais na gestão da escola, no acompanhamento do aluno. Hoje, se um aluno não vai para aula, vai um motoqueiro na casa dele, isso funciona na menor escola rural que você quiser. E nós temos 2 escolas lá que estão atingindo 10, nota 10 no IDEB, que significa que a nossa criançada está. E aí temos reforço de centro de línguas, temos reforço de laboratórios, enfim, e aí explodiu. E depois o CID, com essa experiência, foi para o governo do estado, e a equipe toda, vamos sempre lembrar, muita gente, né? Foi com ele, e aí ele introduziu uma emulação na estrutura do estado, na distribuição do dinheiro. Então o ICMS no Brasil é distribuído como proporção da população pelo local do valor adicionado. E ele agregou o gasto em educação. Então, o investimento em educação que for feito acima do mínimo constitucional, o Estado dá 2 por 1 que cada prefeito colocar. Então virou uma grande salutar disputa por recursos com os manuais, os padrões, e aí isso generalizou-se como prática. De maneira que agora nosso desafio é evoluir nisso e estamos evoluindo para a escola secundária. Então no Ceará nós já temos 188 escolas de nível médio, tempo integral, profissionalizante. E queremos universalizar isso, né? Também com os mesmos padrões. Isso aqui é tão curioso que, porque não dá para fazer tudo ao mesmo tempo, nós demos prioridade aos alunos pobres. Então essa escola é sofisticada, absolutamente sofisticada, rivaliza com a melhor escola do mundo, esse é o padrão, e essa escola então é de acesso aos pobres, e o critério é egressos da escola básica pública. E aí o Ministério Público do Ceará, provocado ali por algumas frações da classe média, nos exigiu um TAC para abrir uma cota para matrículas da classe que vem da iniciativa privada. Achamos engraçado, porque na verdade nós queremos dar para todos, e fizemos o acerto. Então temos um TAC, um termo de ajuda de conduta, com uma cota inversa. Cotas aversas, né? Até porque a classe média paga dobrado para viver no Brasil. Não seria injusto. Ela paga imposto e não acredita na escola pública. Então, agora começa a escola pública de primeira e ela não vai ter direito a acessar, não é razoável. Apenas ela compreenda, né? Nós pedimos que tenha compreensão, porque no fundo isso tem uma coesão política importante ao redor, porque ninguém faz nada sério em educação, em saúde, se não tiver coesão política na comunidade. Poderia ser feito isso também nas universidades públicas, dá só uma cota para a classe média alta. Isso foi uns 4 vezes, que era nas provas semestrais, são 2 provas por ano, aí foram nesses 2 anos. Aí eu fiz as 3 provas, 2 no 7º e 1 no 8º. Quando eles chamaram para fazer a segunda, eu não quis mais, não aceitei. E quando eu contestei, eles disseram que iam tirar pontos meu. Aí eu percebi que eles tipo, obrigavam a gente por uma coisa que a gente não tinha obrigação de fazer, atrapalhavam o meu estudo. Teve uma prova, né, pra ir pro Luciano Feijão, né, tipo essas coisas, e a direção do colégio não deixou ele fazer essa prova porque não queria perder um aluno bom, porque se tirasse ele e outros, como era que ia render? O diretor ou a diretora não consente, porque não quer perder aquele aluno, porque aquele aluno é um aluno de referência e que pode fazer outros que não são referência serem. Nós conversamos com alunos do ensino fundamental das escolas Emílio Cedim e José da Mata. E agora você vai entender por que o ensino médio está chegando ao fundo do poço no Brasil. Aí eles pediam pro pessoal da manhã ir pra tarde fazer, dizendo que ia dar ponto, prometendo bicicleta, prometia tablet. E você já recebeu peça da professora? Já. Conta pra mim como é que foi. Era a diretora, no José da Mata. Elas pegavam, elas deixavam uma brechinha aberta, aí pegava, pedia pra eu virar a prova, aí ela ria a questão, aí falava a resposta pra mim, eu marcava e pedia pra eu ir passando pros outros. A fiscal avaliadora não via? Não, porque a professora, a coordenadora pedia pros outros ficar distraindo enquanto ela me falava as coisas. Quem era que orientava vocês a ficarem trocando de prova? A professora. Sabe o nome dela? A Andréia. Ela tava com um papelzinho pequeno e a gente botava aqui debaixo da perna. Aí quando a avaliadora se virava, a gente anotava, tipo, a questão é B, a 2, a D, essas coisas, a gente anotava, aí dava pra ela passar a pessoal de tarde. Como é que eles querem que Sobral mude